Deu ruim com a Starbucks aqui no Brasil, mais precisamente com a sua operadora, a South Rock. Mas como que isso pode afetar a marca tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo? Vamos ver depois da vinheta no vídeo de hoje. Bora lá! Fala meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio Branding. Nós somos uma consultoria de marca, nós trabalhamos com marcas, desenvolvemos marcas e pensamos em marcas todo santo dia aqui. Esse é o nosso único trabalho, o nosso foco. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marcas e sócio aqui da Salcio e hoje, como eu já dei um spoiler antes da vinheta, a gente vai falar sobre o caso da Starbucks. Se você não sabe o que está acontecendo, se você chegou nesse vídeo de gaiato, vamos dar aqui uma pequena introdução, falar aqui alguns fatos sobre o caso. A verdade é que a South Rock, a operadora da Starbucks aqui no Brasil, ela pediu recuperação judicial, ou recuperação empresarial, o nome tanto faz, mas ela pediu isso alegando ter dívidas de quase 2 bilhões de reais por conta da pandemia e de outros cenários econômicos aqui do país. Nesse momento, o que acontece? 43 lojas da Starbucks no Brasil inteiro fecham, né? Não no Brasil inteiro, mas em diversos lugares do Brasil. Foram relatados fechamentos em São Paulo, fechamentos importantes, lojas da Paulista, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e em vários outros lugares. E naturalmente com isso a gente imagina que tenham tido muitas demissões e tivemos pouquíssimas informações sobre isso. Além disso, a gente tem a questão da South Rock. Qual que é o negócio com a South Rock? Inclusive o que aconteceu foi que a Starbucks ela pediu judicialmente que a South Rock não possa mais operar a marca Starbucks aqui no Brasil. Muito provavelmente pensando num passivo que isso pode gerar para a marca. E a gente vai falar isso mais para frente nesse vídeo. Algumas coisas importantes, agora que temos os fatos, algumas coisas importantes que a gente precisa saber. Quem é a South Rock afinal? O que essa empresa faz? A South Rock é uma empresa fundada em 2015, é uma empresa de private equity, então basicamente ela é uma empresa de capital de investimento, né? Ela faz investimento em outras empresas. Diferentemente de uma venture capital, ou de uma capital venture, eu honestamente não sei o nome agora de cara, não lembro o nome, mas diferentemente desse tipo de empresa que investe em startups, uma empresa de capital equity, ela investe em empresas já consolidadas, ela faz investimentos supostamente mais seguros. A South Rock ela faz isso desde 2015, ela tem várias marcas aqui no Brasil, tem a Subway, tem a TGI Fridays, tem a Italy e tem, naturalmente, a Starbucks, ou tinha Starbucks, ainda estamos em processo nessa questão. E eles têm uma cultura de fazer investimento em empresas que não estão dando tão certo, justamente para eles conseguirem tirar lucro disso, né? Pegar essas operações e fazer essas operações acontecerem. Esse é o contexto da South Rock. Você muito provavelmente conhece a Starbucks, mas falando rapidamente sobre a trajetória da Starbucks aqui no Brasil, a Starbucks ela chega aqui no Brasil em 2006 com a primeira loja ali no Morumbi, no Shopping Morumbi, em São Paulo, e a partir disso o plano de expansão dela foi bastante agressivo. Não necessariamente nos primeiros anos, mas ele sempre foi constante. Então, primeiro lojas em São Paulo, depois lojas em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, e depois lojas no Nordeste e em diversas outras regiões do país. Em 2018, a South Rock assumiu essa operação e aí começou de fato uma expansão muito agressiva, com muitas lojas e tudo mais. Há de se lembrar que quando a Starbucks chegou aqui no Brasil, rolou um buzz muito forte, principalmente da galera da minha geração, os tais millennials, né? Pessoal de 30 e poucos anos, que via essa marca com muita frequência em filmes, em seriados e tudo mais, e não tinha acesso à marca. Passamos então a ter, entre muitas aspas, esse acesso, uma vez que um café na Starbucks nunca foi o preço do café da padoca, mas passou-se a ter acesso, e isso trouxe muita coisa, trouxe um buzz muito interessante, além deles reforçarem uma coisa que não era cultural aqui no Brasil, que é a questão do coworking, né? Não era uma coisa natural, não era uma coisa normal no Brasil o coworking, e a Starbucks trouxe um pouco desse conceito, talvez tenha sido uma das marcas responsáveis por começar essa cultura do coworking aqui no Brasil, porque você podia simplesmente ir lá na Starbucks com o seu notebook,
começar a trabalhar. Isso era muito comum ali na região da Paulista, tem muitas faculdades e tudo mais, o pessoal ia fazer trabalho de faculdade, e aí quando desse aquela baixa de energia, pedia um café, pedia alguma coisa com muito açúcar para dar um pico de energia e continuar trabalhando ali. Não havia cobrança no sentido de usar o espaço, você podia simplesmente chegar lá, sentar numa das mesas, sentar no espaço, pegar uma tomadinha, ligar seu notebook, ligar seu celular e fazer ali o que você tinha que fazer. Isso também foi uma revolução dentro do mercado brasileiro. E aí fica a pergunta, né? Por que não deu certo? Pô, parece uma proposta tão interessante, por que esse negócio não foi para frente? Tem muitos profissionais e muitas pessoas falando sobre o porquê que não deu certo aqui, falando da cultura do café, que se toma cafés melhores e mais baratos em diversos lugares. Eu particularmente não consigo atribuir 100% dessa responsabilidade para isso. Claro que a gente tem a questão da pandemia, a Starbucks sofreu muito com a pandemia, afinal é um lugar presencial e aí sim, na hora que você tem que tirar o Starbucks do local da Starbucks, do restaurante, da lanchonete Starbucks e levar para tua casa, ele perde muito do valor agregado, né? Ainda que se tem ali um pouco da experiência, perde muito do valor agregado que era gerado pela marca e por conta disso a marca acabou sofrendo muito na pandemia. Não lembro exatamente, não vi notícias a respeito de como foi a política deles com funcionários, se mantiveram suas equipes, se trocaram, se reduziram equipes, se fecharam lojas durante a pandemia, mas isso tudo a gente consegue ter um entendimento que houve sofrimento. É possível dizer com alguma tranquilidade, é possível afirmar isso com alguma firmeza, de que houve sofrimento por parte da marca e que muito provavelmente isso é boa parte da dívida de 2 bilhões ou de quase 2 bilhões que está sendo alegada pela South Rock. Dá para dizer que é tudo por conta disso? Certamente não, mas boa parte é. E aí entra uma coisa importante, né? Qual que é a importância da gestão financeira, da gestão operacional de uma marca quando a gente fala de marca, de uma empresa quando a gente fala de marca? Qual que é a importância de fato disso? Não dá para separar uma coisa da outra. A grande verdade é isso. Por quê? Porque tudo que acontece gera impacto na marca. Tem uma frase do Martin Neumeyer, eu gostaria que a gente firmasse ela na nossa cabeça, que ela diz o seguinte: marca é consequência. Marca é uma consequência de tudo que a empresa faz ao longo da sua vida, ao longo do seu tempo de existência. Tudo que ela faz gera um pouco da sua marca, gera um pouco da sua reputação, e nós podemos sim fazer esse paralelo. Então, quando a gente pensa em como isso pode impactar, de todas as formas possíveis. Agora, o que vai acontecer? A gente pode até pensar que o consumidor da Starbucks talvez não se incomode tanto, exceto aquele diretamente afetado, aquele cara que costumava ir naquela loja da Paulista que fechou, ele vai ser diretamente afetado, mas é muito provável que ele troque de loja e ele continua tendo a experiência dele ali, toma o café dele, usa a internet, usa o espaço ou não usa o espaço, cada um à sua maneira. Mas a gente tem uma outra questão muito importante que é os outros stakeholders da marca. Colaboradores, parceiros comerciais, toda essa cadeia que é muito importante para o funcionamento do negócio. Então, por exemplo, se antes você tinha um cenário onde podia ser interessante trabalhar na Starbucks, mesmo que fosse um trabalho ali de início de carreira e tal, você trabalhar numa marca que você admira e tudo mais, parecesse uma boa ideia, hoje, muito provavelmente, quem está num processo seletivo para ser contratado por uma loja da Starbucks vai pensar duas vezes, porque será que eu vou receber minha grana? Será que a loja que eu estou participando não vai fechar do dia pro outro? Será que a loja que eu trabalho não vai fechar de um dia pro outro e eu tenho que começar a me coçar para procurar emprego? E aí eu falto no meu trabalho para ir numa entrevista e isso gera um impacto lá no cliente? Esse tipo de coisa. Será que aquele fornecedor que fornece papel, guardanapo, café, grão, creme, leite, ele vai continuar entregando tudo bonitinho sem a certeza de que ele vai receber essa grana? Isso tudo é muito importante e vai impactar no consumidor. Mais do que vai impactar no consumidor enquanto entrega do produto, vai impactar em todos os stakeholders enquanto entrega da promessa da marca, que é o ponto mais importante aqui no nosso cenário, quando nós falamos de branding, quando nós falamos de posicionamento, quando nós falamos de marca. É entregar a promessa que a marca faz. E isso, essa gestão financeira, essa gestão operacional problemática, ela pode gerar vários desses problemas, né? Principalmente porque sai na mídia, é uma marca de grande reconhecimento, saiu
na mídia, saiu que a marca está com grandes dívidas, que lojas foram fechadas, e isso tudo gera uma grande insegurança em funcionários e em fornecedores, que naturalmente será repassada, não em forma de desconfiança, mas vai afetar o atendimento para os clientes. Então, pensa como um efeito dominó que pode gerar ainda mais problemas para a marca, problemas financeiros e problemas de passivo de marca, efetivamente falando. E a gente não pode esquecer, né? A gente está falando de uma das marcas que já foi uma das marcas mais desejadas do país, né? Uma das marcas mais vistas, principalmente quando a gente fala do universo internet, que é onde os millennials estão ali fortemente. A gente sempre via Starbucks como uma grande referência. Eu mesmo cansei de usar Starbucks como referência de case de branding para arquitetura, para experiência, para personalização. A Starbucks foi inovadora em vários quesitos quando ela chegou aqui no Brasil, e mesmo na sua operação tradicional, na sua operação original lá nos Estados Unidos, ela foi muito inovadora e ela trouxe muitas coisas para o nosso universo, muitos ensinamentos para o nosso universo. Vale também considerar isso e como isso vai afetar a reputação da marca. É sempre importante a gente acompanhar. Não dá para eu dizer agora, como eu falei agora há pouco, né? Não dá para dizer que as pessoas vão parar de comprar Starbucks de um dia para o outro simplesmente por causa da notícia. Isso não vai acontecer. Talvez acontecesse se a gente estivesse falando de um banco. Talvez as pessoas fechassem as suas contas, tirassem o dinheiro por conta dessa insegurança. Mas o café, o Starbucks, pô, você vai lá, paga R$10 e tira o seu café, sabe? Ele sai ali na hora. Você não corre o risco de dar R$10 e a pessoa olhar para tua cara depois que você deu os R$10 e falar, não tenho café, o senhor vai ter que virar as costas e ir embora e o seu dinheiro vai ficar aqui, sabe? Esse risco não acontece. Então, não vejo grandes problemas hoje nesse sentido. Para mim, o maior problema e o maior receio que o público vai ter vai ser justamente esse. O maior passivo está, sem sombra de dúvida, nos stakeholders da marca que vão além do seu público final, né? Então aqui a gente está falando de parceiros, a gente está falando de fornecedores, a gente está falando de funcionários, de influenciadores que talvez não recebam as suas parcelas, a sua grana ali da marca, né, da South Rock. Então, se caso tenha essa parceria com influenciadores, talvez a gente tenha problemas aí com o público final. Tudo isso vai gerando um passivo reputacional para a marca que pode ser muito relevante, muito importante, muito problemático. E quando falamos de lições, o que a gente pode aprender com esse negócio da South Rock, da Starbucks e tudo mais? Olha, para ser bem honesto com você que está me assistindo aí, eu acho que tem poucos aprendizados que a gente pode ter, porque assim, até então, até 2018, até pré-pandemia, a South Rock era uma empresa sólida. Então você não pode culpar ali a Starbucks por ter dado essa concessão do uso da marca, da operação da marca aqui no Brasil, para a South Rock. Foi uma operação 100% legítima, a empresa certamente foi auditada antes disso acontecer, antes disso ser efetivado. Então eu não acredito que tenha tido grandes problemas e grandes erros aí. O grande erro que houve foi por parte da South Rock, e aí a gente pode colocar um erro da Starbucks original, né, da marca mãe, num sentido de não acompanhar esses números, de não auditar constantemente esses números para entender que esse passivo podia acontecer, que esse problema podia acontecer. A Starbucks alega que, inclusive, ela não tem recebido os seus valores relacionados aos royalties, muito provavelmente, desde 2019, 2020. Puxa, se você não está recebendo há 3 anos, cara, tá na cara que vai dar problema. Mesmo que você tenha um processo de negociação, passa a acompanhar mais próximo. Quando a gente fala de marcas de grande porte, marcas mundiais que usam operadoras ou que usam mesmo franquias, né, franqueados, você tem que tomar esse cuidado, porque no final o que vai perder mais é a marca. Claro, a South Rock vai perder muito, porque talvez feche, né, dependendo de como acontecer esse processo e tudo mais, talvez a South Rock até feche, mas o passivo que fica para a Starbucks é a marca, né? E isso pode gerar reflexos negativos, inclusive em outros países da América do Sul, por exemplo. Então, é muito pouco provável, considerando questões culturais, que isso gere problemas na Europa e nos Estados Unidos. Mas em outros países da América do Sul, pô, os caras quebraram no Brasil. Será que não vão quebrar aqui também? E aí você tem problema com o investidor, com o operador, uma série de passivos de marca que vão se construindo.
construindo, né? Uma série de receios que vão se construindo. E agora, o que dá para fazer? Judicialmente, eu não sou especialista, eu não sei dizer. Mas se eu fosse a Starbucks, se eu fosse CBO da Starbucks, vamos colocar dessa forma, eu tentaria, da maneira mais rápida possível, tomar essa operação e assumir essa operação aqui no Brasil, mesmo que isso gere um passivo financeiro no primeiro momento, para organizar a casa e aí então passar essa operação para um outro operador, para uma outra empresa que possa dar conta disso. E aí sim, solicitar e exigir que a empresa faça auditorias e faça um acompanhamento constante, contínuo e periódico de tudo que está sendo feito pela marca, pela operadora aqui no Brasil, que representa a marca. E a marca, sim, no caso da Starbucks, é muito provavelmente o ativo mais valioso que a marca tem. Eu não posso depreciar esse ativo, eu não posso permitir que ele seja depreciado. Perfeito? E aí, curtiu esse vídeo? Gostou aqui das minhas ideias, das percepções que a gente trouxe? Se você concorda, discorda ou tem alguma coisa a acrescentar, comenta aqui embaixo. Manda seu comentário aqui embaixo falando o que você acha, falando as suas percepções sobre o caso, sobre a South Rock, sobre a Starbucks, enfim. Se você gosta da Starbucks, a Starbucks que você vai, que você ia, fechou ou que você vai, você não sentiu nenhuma diferença, conta pra mim aí, conta pra gente como é que é isso. Se você gostou do vídeo também, faz a gentileza, curte o vídeo aqui, segue o canal, que sempre tem bastante conteúdo de branding. Aqui já tem mais de 100 vídeos aqui no canal da Salcio, onde você vai aprender muito sobre branding, sobre posicionamento e sobre identidade visual e tudo que envolve o mundo das marcas. Nós também estamos presentes em outras mídias sociais. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn e estaremos muito em breve no Spotify, onde nós nos veremos lá nos melhores momentos do nosso canal, beleza? Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!